A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 21. Assim diz o Senhor Deus na sua palavra. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nós nos prostramos diante da tua presença, nesse momento, ainda mais intensamente implorando a ti, Senhor, para que o Senhor fale conosco. Nós precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Nós ansiamos a semana inteira por este momento. Mais do que qualquer outra coisa em nossas vidas, o mais importante, aquilo que é vital para nós, é ouvirmos o Senhor falar pela sua palavra, nos chamando ao arrependimento dos pecados, santificando nossas vidas, edificando nossas almas, nos fazendo cada vez mais conformes à imagem e semelhança do teu Filho. Por isso, Senhor, te apieda de nós mais uma vez, assim como já falaste pela manhã pelo teu servo, pelo teu ministro. Falas agora, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Ao longo da história, e isso mesmo antes de Jesus Cristo vir a essa terra, muitos homens se levantaram com a intenção de se fazerem Messias. Ainda que nem todos eles tenham professado isso, falado abertamente essa intenção, se dizendo, se arrogando como um Messias, mas pelo menos em seus comportamentos, em seu modo de agir, em seus modos de agir, nós podemos observar isso. Quer sejam os imperadores antes da vinda de Cristo, como Nabucodonosor, o próprio faraó antes dele, até mesmo Alexandre o Grande, ou pós o período em que Jesus esteve aqui nessa terra, ditadores, vários homens que quer em suas palavras abertamente, ou pelo menos no seu comportamento, demonstraram esse sentimento, como se eles fossem uma espécie de Messias, alguém que foi separado por uma divindade, alguém que foi vocacionado com uma tarefa especial para cumprirem e assim exercer esse domínio, quer seja através primeiramente de uma nação, posteriormente em todas as outras nações do mundo. Você viu isso, nós vimos isso com Napoleão Bonaparte, vimos isso com Adolf Hitler, enfim, são muitas as figuras que de uma forma ou de outra tentaram usurpar
essa função, este ofício. Há até mesmo aqueles que são figuras mais grotescas. Em nossos dias nós temos um exemplo disso, um tal de Henri Cristo, alguém que de forma absurda, bem caricata, mas até parece haver algum tipo de sinceridade, se arroga também como uma espécie de Messias. Mas o que todos eles têm em comum, além disso, é também que eles conseguem seguidores. Todos eles conseguem seguidores. Sempre tem gente se dispondo pela causa deles, lutando as suas lutas, as suas guerras, tentando ali fazer com que o seu reino, os seus reinos alcancem o êxito. E sim, existe algum aspecto aqui de idolatria, um olhar não apenas de admiração, mas mais do que isso, por essas figuras. Mas não somente isso. Essas pessoas que seguem esses falsos messias, elas também estão buscando benefício pessoal. Eles estão atrás de conquistarem também coisas para si mesmos. Todos os seguidores dos falsos messias possuem essa característica. Não é apenas porque eles simpatizam com a causa, têm algum tipo de idolatria, como falei, por este falso messias, mas também porque eles objetivam algum ganho pessoal. Eles querem alguma conquista, alguma participação nisso. Essa é a esperança. Por quê? Porque por trás do conceito de Messias dessas pessoas está o entendimento de que todo Messias, ou o Messias, ele tem que ser alguém vitorioso. Todos eles rejeitam um conceito de Messias sofredor. Todos eles aceitam apenas o aspecto vencedor do Messias. E quando olham para esses homens que propõem vitórias, uma liderança absurda, um poder de persuasão gigantesco e mais conquistas, eles ligam esse conceito falso de Messias com esta pessoa e acabam o seguindo. Mas biblicamente, meus irmãos, só há um Messias. Biblicamente, só há um que pode afirmar que de fato é o Messias. E este único que pode afirmar isso é Jesus. Somente Jesus é o Messias. E todos aqueles que rejeitam a sua messianidade, quer abertamente ou de forma mais velada, mas de qualquer forma rejeitam a sua messianidade, por exemplo, aceitando apenas o aspecto vitorioso e rejeitando o aspecto sofredor, todos esses que assim procedem são boca de Satanás. Todas as vezes que alguém abrir a sua boca, ou pelo seu comportamento demonstrar uma rejeição à messianidade de Jesus, rejeitando até mesmo algum aspecto dessa messianidade, como a sua humilhação, eles falam, ou melhor, o diabo fala em suas bocas. Jesus é o Messias, e quem diz o contrário disso, fala conforme Satanás. Veremos isso em 3 pontos, meus irmãos. Versículo 21, veremos a instrução do Senhor Jesus Cristo. Jesus instrui os seus discípulos acerca da sua messianidade, no versículo 21. No versículo 22, nós veremos aqui a reprovação de Pedro ao Messias. Ele reprova Jesus, no versículo 22. E no versículo 23, nós veremos a repreensão de Jesus contra aquilo que foi dito por Pedro. A instrução de Jesus, a reprovação de Pedro e, em seguida, a repreensão de Jesus. Volte seus olhos ao texto, versículo 21.
Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. O versículo 21 começa com a expressão desde esse tempo. E qual é o contexto aqui? Ora, se você voltar os seus olhos para os versículos imediatamente anteriores, que começam no versículo 13, você verá que Jesus se aproximou dos seus discípulos, do versículo 13 ao versículo 20, e ali os perguntou acerca do que as pessoas estavam falando sobre ele. O que os homens, o que as multidões estão dizendo ao meu respeito? Ele queria ouvir isso da boca dos discípulos. E o próprio Jesus Cristo, quando pergunta isso, na sua pergunta está a resposta. Aqui no português talvez você não consiga perceber tão claramente, mas no original isso é bem mais claro. A pergunta de Jesus, quando ele diz, quem diz o povo ser o Filho do Homem, seria melhor traduzida como, quem diz o povo eu ser o Filho do Homem? Ou seja, o povo está dizendo que eu sou o Filho do Homem. Eles estão dizendo isso a meu respeito. E o que significa a expressão Filho do Homem? Filho do homem, meus irmãos, como está lá em Daniel capítulo 7, é uma expressão que remete à divindade do nosso Senhor. Eu sei que, naturalmente, a sua leitura, ela, de uma maneira primária, tende a levar isso a entender como a humanidade de Jesus. Não que isso não possa ser contemplado aqui, mas o significado dessa expressão, partindo do Antigo Testamento, é uma referência, sim, clara à sua divindade. Então Jesus está perguntando aos discípulos, as multidões, os homens estão dizendo que eu sou Deus encarnado, vindo a esta terra, em outras palavras, o Messias. E nós conhecemos bem a resposta. Os discípulos dizem que as multidões, os homens, estão falando outras coisas acerca de Jesus. Eles estão dizendo que ele seria João Batista reencarnado, ele seria um Elias, ou até mesmo Jeremias, ou algum dos profetas. Note que em cada uma dessas opiniões, você percebe opiniões que são até positivas acerca de Jesus. Há algum tipo de elogio aqui, porque eles estão comparando, pelo menos no sentido geral, você observando isso, comparando a um grande profeta, a alguém que realmente foi usado por Deus em outros tempos. Reconhecem nele ali um ofício profético, e de forma especial. Mas todas essas opiniões acerca de Jesus, elas não são verdadeiras. Por quê? Porque nenhuma delas se baseia na revelação de Deus. Nenhuma delas está em conformidade com aquilo que Deus tinha revelado na sua palavra. Jesus não era mais um dos profetas. Jesus é o profeta de Deus. E não apenas um profeta. Ele é Deus. Deus encarnado. Então, por mais que as opiniões pudessem soar como positivas no primeiro momento, todas elas são falsas e acabam por denegrir a Cristo. Colocam-o no patamar inferior a quem ele é, deturpam a sua identidade, negam a sua messianidade. Em seguida ele pergunta aos discípulos, mas vós, quem dizeis que eu sou? Aqui você tem uma ênfase de Jesus. Jesus está enfatizando, olha, as multidões dizem isso a meu respeito, mas vocês que são os meus discípulos. A ideia é que os discípulos de Jesus, eles têm por obrigação conhecer a Jesus. Todo discípulo de Jesus Cristo. Você não é mais um na multidão se você de fato é um discípulo de Jesus Cristo. Você tem a obrigação de conhecê-lo. E aí Pedro se pronuncia à vista de todos e faz aquela famosa e maravilhosa declaração, afirmando que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Após essa confissão de Pedro, o Senhor Jesus Cristo faz declarações que são de inúmeras bênçãos sobre a sua igreja, Mas para nós adiantarmos e chegarmos de maneira mais específica ao versículo 21, ao que o versículo 21 está se referindo de maneira mais específica, o versículo 20, então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele
o Cristo. Jesus assumiu aqui sim a sua messianidade. Naquele primeiro momento, não era para eles falarem acerca disso para os outros, por enquanto, não era o tempo ainda. Mas ele assumiu, ele não negou, ele não repreendeu Pedro por confessar, pelo contrário. Como vimos, como citei aqui, você pode ver com calma depois, ele confirma essa confissão. E agora, no versículo 21, ele começa a dar instruções mais detalhadas sobre a sua messianidade, sobre o seu papel, o seu ofício como Messias. Ele está dando mais detalhes. Anteriormente, em outros trechos de Mateus, no capítulo 9, no capítulo 12, Jesus ele fala de uma maneira mais enigmática sobre o fato de ele ser o Messias. Mas agora, nesse momento aqui, esse texto que está diante de nós é o próprio Jesus, não apenas assumindo a sua messianidade claramente, mas também dando instruções detalhadas sobre ela. É o que ele está fazendo aqui, ensinando os seus discípulos sobre a sua função. E note a expressão que ele utiliza no versículo 21. Era necessário seguir para Jerusalém. O contexto vai se falar de sofrimento, de morte, de humilhação. E ele diz que isso era necessário. Por que Jesus utiliza essa palavra necessário para se referir à sua humilhação? Ora, era necessário, meus irmãos, porque isso já havia sido profetizado no Antigo Testamento. Várias profecias de vários profetas, dentre as mais famosas, Isaías capítulo 53, quando ele fala acerca do servo sofredor, do Messias de Deus que viria a esta terra e sofreria grandes dores físicas e espirituais, levando sobre si o pecado do seu povo, a ponto de provar a morte, e morte de cruz. Então, sim, era necessário, porque a palavra de Deus, contida no Antigo Testamento, o Antigo Testamento, que é a palavra de Deus, profetizou acerca disso. Mas isso também já tinha sido estabelecido no concílio eterno da Trindade, no presbitério da Trindade, no pacto da redenção. Ali a Santíssima Trindade estabeleceu que a segunda pessoa da Trindade iria vir a essa terra e executaria a redenção em prol do povo eleito de Deus. Era necessário. Era necessário porque isso foi decretado por Deus no seu pacto eterno da redenção. Era necessário porque isso foi profetizado pelo Antigo Testamento. Era necessário. Não tinha como fugir dessa tarefa. Não tinha como abdicar dela. E lamentavelmente, nós temos pessoas em nossos dias que, mesmo professando a fé em Jesus, chegam a se perguntar se de fato era necessário que ele passasse por tudo que ele passou. Você nunca ouviu isso? Lamentavelmente eu já tive que ouvir. Pessoas que dizem ser cristãs, mas não conseguem entender o porquê de Jesus ter tido que passar por toda essa humilhação. E tentam elaborar algum tipo de plano, algum tipo de saída, como se houvesse essa possibilidade para que nossos pecados fossem perdoados, sem que fosse necessário a morte do Messias. Há pessoas que conjecturam dessa forma. Mas o que está por trás disso? Qual é a base desse raciocínio e dessa rejeição à necessidade da morte, da humilhação como um todo do Messias? O que está por trás, meus irmãos, dentre outras coisas, é uma falsa impressão ou um falso entendimento acerca da gravidade do pecado. Ou melhor, é um verdadeiro amenizar da gravidade do pecado. Quando você questiona a necessidade do Messias sofrer o que ele sofreu,
Em outras palavras, você está questionando a gravidade do seu pecado. Porque se o seu pecado for grave o suficiente, se for realmente algo digno de morte, se for uma ofensa irreparável, pelo menos dentro das suas condições, que você ofendeu a um ser que é eterno, Criador de todas as coisas, se você tem essa concepção do pecado, naturalmente você não vai rejeitar a necessidade de que Jesus, o Deus eterno, a segunda pessoa da Trindade, encarnasse e morresse em seu lugar. Não podemos, de maneira nenhuma, meus irmãos, questionarmos a necessidade do sacrifício de nosso Senhor e Salvador. Agora imagine, agora pense comigo. Se o nosso Senhor e Salvador era necessário que Ele sofresse, que Ele fosse humilhado e morto, isso fazia parte da sua obra, o que é que você pode esperar como um discípulo de Jesus, alguém que está ligado a Ele, unido a Ele, em comunhão com Ele? O que é que você pode esperar neste mundo, se não também passar necessariamente por sofrimentos? Como é que você pode dizer-se ligado a Cristo e rejeitar a necessidade de passar pelo sofrimento? Agora, é claro, nós não passamos pelo sofrimento no sentido expiatório. Jesus passou por isso, mesmo sem ser merecedor de passar por isso, e tinha uma finalidade de expiar os nossos pecados. Nós não estamos passando por um sofrimento nessa terra para expiar os nossos próprios pecados, é claro que não, mas como demonstração de que de fato estamos ligados a Cristo. E aí, como os apóstolos falam, tanto Paulo como Pedro vão falar sobre isso, eles dizem que nós completamos os sofrimentos de Cristo. Porque nós estamos ainda, de alguma forma, expiando os pecados? Não! Mas porque você, por ser membro do corpo de Cristo, demonstra na sua carne, na sua vida, essa união que você tem com Ele. E dentre essas demonstrações está o sofrimento, por causa do Evangelho. É necessário passar por isso. Agora veja, Mateus diz, Jesus fala, segundo o relato de Mateus aqui, que ele deveria seguir para Jerusalém. E por que Jerusalém? Jerusalém, como nós cantamos nos Salmos, é a cidade santa. Jerusalém é a cidade do grande rei. Por que nessa cidade? Porque nessa localidade ele deveria seguir para lá e sofrer. Ora, a resposta é muito óbvia. Era em Jerusalém que ficava o templo. Era em Jerusalém onde o culto acontecia. Era o centro da adoração do povo de Deus naquele período. Logo, a ida de Jesus para Jerusalém não apenas mostrava esse grande sacrifício que ocorreria, o maior dos sacrifícios, como também daria fim à antiga aliança e o início da nova aliança. Há um grande significado aqui, não é à toa, mas é para apontar para o final da antiga aliança e para o início da nova aliança, onde os sacrifícios não mais seriam necessários, onde não mais o povo seria chamado por Deus para, no culto ao Senhor, oferecer animais, degolá-los e ali apresentar aquele sacrifício por causa dos seus pecados. Isso não mais ocorreria, como já não mais ocorre. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu de uma vez por todas, pelos nossos pecados, expiou completamente, de uma vez por todas. Por todas. E aí, diante de um relato como esse, você percebe a vileza, a gravidade do pecado dos papistas, que em todo culto, sem exceção, todo culto papista, você tem uma repetição do sacrifício
do Messias. Toda missa é uma repetição do sacrifício do Messias, como se isso pudesse acontecer. E à medida em que os seus fiéis provam daquela hoste e ali comungam naquele lugar, eles têm os seus pecados perdoados, sendo participantes frequentemente dos sacramentos, principalmente o sacramento da Eucaristia. O que é isso senão uma blasfêmia? O que é isso senão um pecado terrível contra o sacrifício do Cordeiro de Deus? Mas você olha para isso e consegue ver a vileza, como um bom protestante reformado que você o é, e graças a Deus por isso. Mas veja que isso não está presente apenas no arraial papista, isso também está presente, infelizmente, dentro do meio protestante. Quantas igrejas, quantas denominações não também possuem os seus sacrifícios? Você nunca ouviu a expressão pagar o preço? Eu preciso pagar o preço. Tem até um conhecido, um amigo que falava isso, não sei se ainda fala. Tem que pagar o precinho para você poder conquistar aquilo que você quer. Uma espécie de barganha com Deus, uma espécie de sacrifício, ainda que aparentemente menos vil do que o papista, mas que tem por base, tem como fundamento a mesma ideia, negando assim a suficiência do sacrifício de Cristo. Nós não podemos fazer isso. Nós devemos confiar no único sacrifício, no bendito sacrifício do Cordeiro, na suficiência de Jesus. É triste nós vermos homens e mulheres que saíram já de Roma, mas continuam com suas almas papistas, ainda continuam com as insígnias do papado, ainda permanecem com os emblemas do anticristo em suas vidas, demonstrando ali algum tipo de ligação com eles, ainda que não oficial, mas comportamental. Ele prossegue: e sofrer muitas coisas. É necessário ir para Jerusalém e lá sofrer muitas coisas. Quando você lê a expressão sofrer muitas coisas, isso juntamente com os relatos dos evangelhos sobre a morte do Senhor, a primeira coisa que você tende a pensar, naturalmente, é o sofrimento físico do nosso Salvador. E é claro que ele é algo inominável. O sofrimento de Jesus não tem como nós descrevermos de uma maneira tão realista o quanto ele sofreu. Sim, o sofrer muitas coisas aqui, dito pelo nosso Senhor, está contemplado o seu sofrimento físico. Mas não apenas isso. O sofrimento aqui, o sofrer muitas coisas por Jesus, não envolveu somente a dor física. Os pregos, a coroa de espinhos, as chibatadas, tudo isso estava presente. Mas mais do que isso, o nosso Senhor, o nosso Salvador, teve que sofrer espiritualmente. Imagine o justo sendo tratado como injusto, a verdade sendo tratado como mentiroso, aquele que é perfeito, íntegro, perfeitamente santo, que nunca cometeu delito algum, sendo tratado como um criminoso, como um blasfemador, como alguém que não cumpriu a lei. O justo sendo tratado como injusto. E o ápice disso foi quando na cruz do Calvário ele experimentou o próprio inferno. Nós negamos completamente que Jesus desceu ao inferno literalmente. E isso, é claro, não está sendo rejeitado aqui o credo apostólico, pois o entendimento do credo apostólico é justamente esse, meus irmãos. Não de que Jesus desce literalmente ao inferno, mas que na cruz, no seu sacrifício, ele experimentou o inferno. O inferno. A ira de Deus,
a ira do Pai foi derramada sobre o Filho. A ira que era para você e era para mim, Ele suportou na cruz do Calvário. Nós não temos como dimensionar esse sofrimento. Nós não temos como chegar aos detalhes disso. Não temos. O homem, o Deus homem, perfeito, santo, irrepreensível, morrendo a pior das mortes, a pior das humilhações e recebendo a ira de Deus sobre si. Diante de uma verdade como essa, que você já ouviu em outros momentos, eu imagino, se você tem algum tempo de fé, então, você já ouviu acerca disso. Pelo menos eu espero que sim. Mas mais uma vez você se depara com essa verdade, da morte do Senhor, da ira do Senhor derramada, do Pai derramado sobre o seu Filho. E como é que você pode olhar para essa realidade e achar que o sofrimento que você passa nessa vida é em alguma medida comparado a isso daqui? Percebe? Pode ser uma doença incurável, pode ser um cônjuge ou um filho não convertido que você tenha, um pai, uma mãe, pode ser a dor de um luto que parece também interminável. Qualquer sofrimento que você enfrente nessa terra, e aqui eu não estou menosprezando seu sofrimento, ele deve sim ser vivido, e você deve enfrentá-lo, claro, não se pode negar a realidade do sofrimento, mas você tem que olhar para esse sofrimento à luz do sofrimento do seu Senhor e Salvador, e aí ele desaparece. Ele não pode ser comparado a isso. O que o nosso Senhor experimentou por nós na cruz foi inimaginável. E Ele já levou sobre si tudo aquilo que nós tínhamos. Ou você não crê nisso? Ou você não crê nisso? Ele ainda declara, nessa instrução, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. A expressão aqui, anciãos, principais sacerdotes e escribas, é um resumo do Sinédrio. Nós temos aqui uma descrição do Sinédrio. O Sinédrio era o tribunal judaico daquele período. O próprio Jesus já tinha mencionado esse Sinédrio aqui anteriormente, no início do livro de Mateus. E ele era composto, como ele mesmo descreve, pelos principais sacerdotes, escribas e os anciãos também. Os irmãos devem lembrar, nossas exposições aqui, das aulas sobre o sistema de governo presbiteriano, que desde a antiga aliança, o povo de Deus tinha os anciãos, os presbíteros da antiga aliança, que participavam no governo do povo da antiga aliança. E aqui, eles são descritos por Jesus. Os principais anciãos eram escolhidos para comporem o Sinédrio e participarem dos julgamentos, das causas que ali chegavam. Então você tem sacerdotes, escribas e anciãos do povo. Você tem ideia do que Jesus está falando aqui? Ele está dizendo que a liderança de Israel, aqueles que tinham por obrigação, em primeiro lugar, servir como exemplo para o povo, recebendo o Messias com fé, dizendo para todos: bendito o que vem em o nome do Senhor, são os primeiros a justamente fazer o contrário. A liderança de Israel, que deveria acolher o Messias e proclamá-lo diante de todos, seriam aqueles os responsáveis pelos seus sofrimentos, pela sua humilhação, pela sua morte. A liderança, eles matariam o nosso Senhor e o nosso Salvador. Líderes assim não viveram apenas um período de Jesus. Ainda temos em nossos dias homens, sacerdotes em nossos dias, pastores, que deveriam ser os primeiros a proclamar o Evangelho de Cristo no púlpito,
sendo o exemplo, apresentando o Messias ao povo completamente, a sua humilhação e a sua exaltação, falando que ele é Deus e que ele é homem, pregando Cristo completamente. São os primeiros a negligenciar isso, os primeiros a renunciar a essa mensagem, e até perseguir aqueles que pregam esta mensagem. Um dos grandes falsos mestres de nosso país, um dos grandes falsos profetas dessa nação, chegou já a declarar que não é agradável falar de Jesus na igreja dele, lá na Universal. Não é agradável, não é algo que vai trazer retorno. Falar de Jesus é um problema lá. Falar de Jesus é um problema, porque não atrai dinheiro, não dá retorno financeiro para ele. Falar de Jesus, falar de cruz, falar de sofrimento, falar de morte, de abnegação, de renúncia, falar disso não traz retorno. Então não preguemos a Jesus, ainda que você tenha estampado em suas catedrais, em suas igrejas, de lá o que ele chama, aquele pardieiro, Jesus é o Senhor. Aquilo não passa da boca para fora, é falso evangelho anunciado ali. Mas isso também acontece, meus irmãos, mesmo em igrejas mais tradicionais. Todas as vezes que os pastores não estão proclamando, anunciando essa mensagem aqui, do Messias, e estão substituindo-a por outra mensagem, eles estão seguindo os mesmos passos dos fariseus dos tempos de Jesus, os mesmos passos. Eles não querem um Messias sofredor, eles querem um Messias apenas vitorioso, vitorioso. Em segundo lugar, depois que o Senhor Jesus Cristo instrui aqui aos seus discípulos, agora o apóstolo Pedro o chama, versículo 22, e o repreende. Vejamos isso. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Note, é o mesmo Pedro do versículo de número 15 e 16, o mesmo Pedro que pronunciou há pouco tempo que Jesus era o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, agora o reprova por começar a instruir sobre a sua messianidade. O mesmo Pedro. E diante de um fato como esse, se não fosse a negação de Pedro que ocorre depois disso, mais à frente, nós estaríamos diante do pior momento da vida de Pedro. Ele foi do seu melhor momento para o seu quase pior momento. Depois de confessar, agora tem a ideia de reprovar o Senhor. Só não foi pior do que negá-lo. E por que Pedro faz isso? Ora, uma das razões é porque Pedro é conhecido pela sua característica de ser bastante impulsivo. Foi ele quem tomou a frente para falar pelos apóstolos: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas perceba que todos aqueles que falam demais, que falam mais do que escutam, eles podem acertar, mas eles costumam errar bem mais do que acertar. Os erros são bem mais constantes. Quem fala demais costuma errar mais, costuma falar precipitadamente. Não é à toa que a palavra de Deus, tanto em Provérbios como em Tiago, e em outros textos também, tem princípios sobre você demonstrar ser sábio através do silêncio. Não é que você só exerce sabedoria silenciando, mas é uma demonstração de sabedoria você saber fazer silêncio, você saber calar, e não ser tão audacioso, tão precipitado em sua fala. O mesmo Pedro comete aquele pecado. E o que Pedro está fazendo aqui? De forma direta, ele está dizendo para o Senhor, parafraseando:
Senhor, Tu tens demonstrado compaixão de tanta gente, curado a tantos leprosos, ressuscitado mortos, feito inúmeras coisas em nosso meio, demonstraste compaixão de tantas pessoas, te apega de Ti, tem compaixão de Ti mesmo. Parece aqui uma tentativa de ajudar Jesus. Olha, tem compaixão do Senhor, pensa um pouco no Senhor também. E ela vem por meio de uma reprovação. Pedro está dizendo, não atenue a declaração de Pedro, ele está dizendo, eu não aprovo os teus planos. Pedro está reprovando os intentos do Senhor. Não passou no critério de Pedro. Não passou no seu conceito de Messias. O Messias que Jesus estava se apresentando ser. Não passou. Não foi esse o Messias que eu esperava. O Messias que eu esperava era aquele que iria arrebentar com nossos inimigos, restaurar o reino, governar para sempre, e nós viveríamos em eterna prosperidade, sem males, sem violência, sem doença, sem morte. É esse Messias que eu quero. Por isso eu te reprovo nos teus planos. É exatamente isso que nós fazemos. Não é exatamente isso que nós fazemos todas as vezes que algo que nós planejamos, algo que nós intentamos em nossas vidas e não acontece conforme nós tínhamos planejado, nós rejeitamos os planos do Senhor para nós? Não é a mesma coisa? Eu não contava que isso fosse acontecer na minha vida. Eu não planejei assim esse casamento, esse filho, esse trabalho, essa igreja, essa casa. Eu não planejei isso. E aí você rejeita, desaprova os planos do Senhor. Ainda que você não o faça como Pedro fez, na audácia de Pedro de falar para o próprio Cristo, você chegar para Deus e falar, Senhor, eu te reprovo, você faz isso nos seus pensamentos. Você faz isso nas suas murmurações. Você faz isso no seu comportamento em ser ingrato a Deus. Você reprova os seus planos. E pior ainda, são aqueles que reprovam o plano da salvação. Pior ainda são aqueles que rejeitam o plano da salvação. Encontram-se perdidos, debaixo de condenação eterna, os que assim procedem. Aqueles que querem seguir a Jesus e não o terem como todo, como completamente o Messias, sofredor e vitorioso, estão rejeitando o Messias verdadeiro. Estão fazendo coro juntamente com essas multidões que levantam para si os seus próprios Messias, vendo neles apenas o aspecto vitorioso e os frutos que eles terão disso. Em último lugar, versículo 23. Depois de reprovar ao Senhor, audaciosamente, pecaminosamente, o Senhor se dirige agora a Pedro, repreendendo, dizendo. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Jesus, em nenhum momento aqui, dá espaço para cultivar a proposta de Pedro. Ele não fica cogitando, ele não faz uma conjectura aqui. Quer saber? Realmente, eu poderia alcançar vitória sem passar por isso. Deixa eu ver como é que eu posso fazer isso daqui. Ele não faz isso. Ele não conjectura os planos de Pedro.
Da mesma forma, como lá em Mateus capítulo 4, no diálogo com o diabo, ele rejeita a proposta do maligno, imediatamente, sem conversar. E era o que Adão deveria ter feito justamente com Eva no Éden, e não fizeram. Aqui, mais uma vez, o Senhor nos dá o exemplo de que quando o diabo vem com suas propostas malignas, para querer nos tirar dos caminhos, dos planos de Deus, a nossa atitude não é conversar com o maligno, mas é repreendê-lo, imediatamente, sem dar espaço, sem ficar pensando. Mas aqui nós não temos Pedro possesso, ele não está possuído pelo diabo, no conceito mesmo de possessão bíblica. Mas aqui a ideia é de uma influência. Satanás falou na boca de Pedro, no sentido de que Pedro está pronunciando palavras que foram influenciadas pelo próprio diabo, seguindo a vontade do maligno. O mesmo homem, o mesmo apóstolo que declarou aquela confissão maravilhosa, é o mesmo que falou isso daqui, irmãos. Eu quero chamar a sua atenção mais uma vez para isso. Por quê? Porque homens de Deus, homens crentes, podem também, em algum momento, ser boca do diabo. Podem emprestar os seus lábios ao maligno. Isso é possível de acontecer. Isso não deveria acontecer. Isso é uma ruína quando acontece, mas acontece sim. Por isso que esse argumento de dizer, mas foi o teólogo fulano de tal quem disse, o argumento da autoridade, mas ele é o teólogo do Brasil. Olha, quando o homem abre a boca, quando ele expõe a palavra, ninguém chega aos seus pés. Quando ele prega, é carismático, tem uma oratória invejável, prega de uma forma que, ele é tão bom pregador, que ele prega na presbiteriana, e ele prega nos neopentecostais, prega de A a Z, e simplesmente porque ele é famoso, porque ele tem uma boa oratória, e porque ele até prega o evangelho muitas vezes, tudo que ele fala, passa a ser considerado como verdadeiro, sem filtro, sem passar pelo critério da palavra de Deus. Só que mesmo esses homens podem também falar mentiras, podem também ser usados pelo diabo, pontualmente falando, mas podem, em alguma causa específica, mas podem, por exemplo, anunciar o evangelho de Cristo, maravilhosamente, anunciar a cruz de Cristo, a sua ressurreição, mas podem ser um demônio quanto às questões de culto, podem ser um demônio quanto às questões do dia do Senhor, podem ser um demônio com relação a outras questões bíblicas também. Jesus diz, tu és para mim pedra de tropeço, e é claro que aqui há um contraste, entre a primeira fala do Senhor, e a segunda agora para Pedro. A primeira fala lá, naquele contexto. Veja, versículo de número 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O mesmo Pedro, que tinha confessado aquela verdade, recebeu aquela declaração do Senhor Jesus Cristo, agora é chamado de pedra de tropeço. A ideia aqui no original é de armadilha mesmo. Ele está servindo como uma armadilha aqui para o Senhor, uma armadilha colocada diante do Senhor para que o Senhor venha a tropeçar, venha a cair. Não apenas por isso, mas você consegue entender de uma vez por todas por que a igreja de Jesus não pode estar fundamentada em Pedro? Não somente por isso, mas também por essa verdade aqui. Se a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estivesse fundamentada em Pedro, como dizem os papistas, o mesmo Pedro é chamado de pedra de tropeço. A igreja não teria estabilidade,
A igreja não teria segurança. A igreja não teria nenhum tipo de alicerce seguro para continuar existindo e caminhando nessa terra, se Pedro fosse o fundamento da igreja, a pedra da igreja. É claro que não é Pedro. Cristo é a pedra angular. A declaração de Pedro, que o confessa como o Cristo, o Filho do Deus vivo, é essa verdade que sustenta todo o edifício. O próprio apóstolo Pedro, em sua epístola, vai se considerar como uma das pedras que são colocadas ali, como nós somos pedras que somos colocadas sobre a grande pedra que é Cristo, ali formando o edifício da igreja. Rejeitamos completamente esse conceito. Pedro não é a pedra, mas a sua declaração. Porque não cogitas as coisas de Deus, e sim das dos homens. A ideia é que o diabo, o próprio Pedro e o diabo aqui, eles não estavam vendo, ou melhor, o Pedro se deixou levar pela visão do diabo, de não observar as coisas pelo prisma de Deus. Pelo prisma de Deus. Ou seja, olhar para o Messias como Deus olhava para o Messias, nas suas funções completas, no seu ofício completo, na sua obra completa. Mas sim estava tendo um olhar meramente humano, até mesmo diabólico. E qual é a razão de palavras tão duras do nosso Senhor aqui? Além, é claro, de não dar espaço para o diabo, aqui, na tentativa de frustrar os planos de Deus. O que está em jogo aqui, meus irmãos, é a doutrina da expiação. Da expiação. Por isso a necessidade de agir tão duramente. Se Jesus ouve a fala de Pedro, a fala do próprio diabo, e não experimenta o sofrimento, a morte, a cruz, não passa por nada disso, isso significaria a própria condenação de Pedro e de todos nós. Quando Pedro diz, não sofra, não experimente a cruz, não morra, ele estava pedindo a própria condenação, sem saber, no sentido realmente ele não estava fazendo aquilo conscientemente, fazendo as ligações, mas estava pedindo essa condenação sem saber, pedindo a condenação. Rejeitar o Messias é rejeitar a salvação, é pedir sobre si a condenação eterna. Essa doutrina não pode, de maneira nenhuma, ser deixada de lado nos púlpitos e em nossas vidas particulares. Você precisa entender, se você não entende ainda, e se já entende, viver à luz dessa verdade, de que o seu Messias, ou melhor, o Messias de Deus que veio para nos salvar, ele é o servo sofredor. Tudo que ele passou foi necessário, e sem isso não haveria possibilidade alguma dessa salvação. Você não pode ter glória sem a cruz. Você não pode ter a exaltação sem a humilhação. Você não pode ter a bênção eterna de morar, de habitar com o Senhor e vê-lo face a face, sem o nosso justo ter morrido em nosso lugar, a nossa morte, provado o inferno em nosso lugar. Você não pode abraçar apenas um conceito, apenas um lado, e rejeitar o outro. Concluímos, meus irmãos, lembrando que este mesmo Pedro, este mesmo homem de Deus aqui, que cometeu esse grave pecado, que no primeiro momento rejeitou a cruz de Cristo, Deus o fez pregador da cruz. O mesmo Pedro, seus sermões famosos de Atos capítulo 3, as suas
as suas instruções às igrejas ali nas suas epístolas, ele menciona o sacrifício do nosso Salvador, a necessidade do Messias ter morrido e ressuscitado para a nossa salvação. O que é isso senão a graça abundante de Deus, que não somente salvou Pedro, mas também o tornou pregador da cruz. A mesma verdade para os que estão aqui hoje presentes, que já creem nesse Messias. Não somente ele te salvou, mas também te salvou para que você se torne mais um, ainda que não se torne um ministro da palavra, mas alguém que vai anunciar essa mesma verdade, o evangelho da cruz, a todos, que o Senhor Deus nos dê a graça de vivermos conforme essa verdade, rejeitando os falsos messias, que ainda se levantam em nossos dias, que propõem reformas políticas, econômicas, como se isso fosse simplesmente salvar a nação dos seus pecados. Tire isso da sua cabeça, se você tem alguma esperança nesses messias. Eles não podem fazer isso. O Brasil, essa nação, precisa se render ao único Messias verdadeiro. E enquanto não fizer isso, pode até melhorar a economia, a política e outras camadas sociais, outras esferas sociais da sociedade, mas ainda será uma nação que não teme ao Senhor, e por isso não pode ter o seu favor. Que o Senhor Deus nos ajude, amém. Oremos ao nosso Deus. Senhor, diante da Tua palavra ouvida, nós te damos graças a Ti, Senhor Deus, por ser misericordioso conosco, por falar aos nossos corações, por nos instruir, por trazer à tona aqui pecados que nós já cometemos e temos cometido em nossas vidas, e o arrependimento que o Senhor Deus nos concede para nós abandonarmos cada um deles. Ó Deus, ajuda o Teu povo, ajuda os Teus servos a amarem cada vez mais o Teu Messias, a amarem cada vez mais o Senhor Jesus, o Cristo, e viverem, ó Deus, para Ele, sabendo que nenhum homem, ninguém, nenhum político nessa terra pode ser elevado a esta posição. Nos perdoa, Senhor Deus, quando assim o fazemos, e nos coloca no prumo, ó Deus, olhando apenas para o Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador de nossa fé, e que nós preguemos, assim como Pedro, assim como os Teus outros servos, o Messias completo, servo sofredor e também vitorioso Salvador. Assim oramos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.